O Senhor Jesus te abençoe, te dê graça, sabedoria, que a presença de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, esta palavra muito importante para as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, nós temos a oportunidade de entender a palavra de Deus, porque está escrito na santa palavra de Deus, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você é ouvinte da palavra de Deus, você obterá fé. Se você não é ouvinte, você não terá fé. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento de muita turbulência, um momento difícil, onde há muitas investidas satânicas sobre a terra e também sobre a humanidade. Nós sabemos que a fé de muitos tem se apagando, vai se apagando, e muitos estão abandonando a sua fé. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Então, o momento das pessoas estão se tornando muito conhecedoras, muito sábias, com muitas informações, mas no campo espiritual as pessoas estão se esfriando, estão deixando o primeiro amor. Por isso que Jesus disse, para nós voltarmos ao primeiro amor, aquele amor original, aquela fé genuína na palavra de Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje exatamente sobre esse tema ou esta passagem que Jesus nos advertiu e também nos ensinou. O que está acontecendo? Quantas pessoas nós ouvimos falar, eu tenho orado e não tem acontecido nada. Deus parece que não ouve a minha oração parece que é em vão. Então, o que acontece é exatamente isso. Jesus falou em São Mateus, pedir, mal. Então, a maneira de pedir corretamente, eu vou mostrar aqui as 3 fases da oração e porque nós temos que orar a Deus com esta convicção, com esta sabedoria. O profeta de Deus, para esta era, ele chegou a dizer, agora se você deseja que Deus ouça a tua oração, se você deseja que Deus ouça a tua oração, quem é que não deseja que Deus ouça a sua oração? Quem é que não deseja que Deus ouve a sua oração? Agora, se você deseja que Deus ouça a sua oração, que Deus envie um anjo à sua casa, viva corretamente, faça o que é certo, trate bem todas as pessoas, esteja certo diante de Deus e Deus concederá isto a você. Mensagem Ressurreição de Lázaro, parágrafo de número 21. É um momento que nós temos que agradecer a Deus por tudo, mas o que eu quero falar é exatamente sobre essas 3 fases da oração. Adoração, rendição e súplicas. Adoração, rendição e súplicas. São essas 3 palavras muito importantes para nós entrarmos no espiritual. Para nós ter essa audiência de Deus em nossas vidas. Então Jesus, em São Mateus, capítulo de número 6, São Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9, Jesus disse assim, portanto vós orais assim. Olha o conselho de Jesus, olha o que Jesus está nos ensinando. Olha o que Jesus está abrindo para nós aqui através dessa pequena meditação. Então ele disse assim, portanto vós orais assim, Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa que Jesus nos ensina é exatamente isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que quer dizer isso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então essa é a maneira de iniciar uma oração. Essa é a maneira de começar a orar para que Deus possa nos ouvir. Está atento à nossa oração. Por isso que Jó disse, tu orarás a ele e ele te ouvirá e responderá pelos teus votos. Por isso está escrito também no livro de Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então é necessário um clamor, é necessário uma súplica, mas para que isto venha à evidência, para que isto venha a ser concretizado e levado diante de Deus,
A primeira coisa que nós temos que fazer é o que? Adoração. Adoração é a primeira parte da oração. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, quando nós entrarmos em nosso quarto, ou nós entrarmos nesse espírito de oração, a primeira coisa que nós temos que fazer é adorar. Nós temos que adorar Deus, porque Deus, Ele é um objeto de adoração. O significado da palavra Deus significa exatamente isso, objeto de adoração. E Deus, então, Ele tem que ser adorado. Nós temos que adorá-lo de corpo, alma e espírito. Por isso Jesus diz, portanto, orais assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que quer dizer isso? Ele está dando toda a honra e glória a esse Deus. E nós devemos lembrar que a Bíblia diz que Deus não aceita que demos a sua glória para outro ou para outra. Então nós temos que fazer, a primeira coisa que temos que fazer é adorar o Senhor. Esquecer todas as petições, esquecer tudo e adorar a Deus. A adoração tem um grande valor. Por isso que as antigas congregações que tinham esse conhecimento, e ainda hoje as igrejas, as verdadeiras igrejas que têm esse conhecimento, antes de começar seus cultos, seus trabalhos, e o que é que eles fazem? As primeiras coisas que eles fazem é um momento de adoração, é um momento de louvor, entoando Deus, hinos que engrandece a Deus, que exalta o Senhor. Mas para nossas vergonhas, hoje os hinos, chamados hinos ou músicas evangélicas e gospel, está exatamente adorando o Criador, a criatura. Está adorando o homem, fala mais do homem, fala mais dos preceitos humanos. Mas está errado. Então nós temos que retornar ao princípio. E nós temos que sempre olhar para o princípio. Por isso que Jesus disse, num princípio não foi assim. Então nós temos que aprender e voltar às velhas práticas. Porque está escrito ali na Bíblia que as más conversações corrompem os bons costumes. São tantas conversações de reuniões, né? Reuniões e agrupamentos de homens, ideia de homens. E aí acaba tirando a coisa original. Acaba saindo da origem, inclusive da própria oração. Por isso as orações não são ouvidas. Por isso as orações não são bem-sucedidas. Porque há algo errado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou exatamente isso. A primeira coisa que temos que fazer é adorar. Esqueça tudo. Aí você está precisando de oração. Você está precisando de uma resposta de Deus em tua vida. Você está precisando de algo, que Deus faça algo por você. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é adorar o Senhor. Adoramos a Deus, damos-lhe glória, para que Ele possa se agradar do nosso louvor. Para que Ele possa agradar da nossa adoração. E nós sabemos que a adoração tem esse grande valor, que o próprio Satanás, ele queria ser adorado por Jesus. Ele queria ser adorado por Jesus. E Jesus nunca pediu para ninguém o adorar. Mas Satanás, ele sempre correu atrás de adoração. Por isso ele disse para Jesus, ele disse assim, se tu me adorares, prostrares, me adorares, eu te darei tudo isso. Então Jesus disse para ele, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus e a mais ninguém. Então todo ídolo que você tem é um adorador, você está adorando aquele ídolo. Não pode haver um ídolo na tua vida, você não pode ter um ídolo, você não pode adorar. Você tem que adorar somente o Senhor Jesus Cristo. Somente o único Deus é o Deus que recebe as nossas adorações. Para que, após adorarmos o Senhor, o ambiente está preparado, aí então nós entramos com a segunda fase, que é a rendição. Render-se a Deus completamente de corpo, alma e espírito. Render-se a Deus é debruçar, é se humilhar, é dizer, Senhor, aqui estou eu. Senhor, aqui estou eu, Senhor, precisando de uma resposta. Precisando que o Senhor entre em ação na minha vida. Estou orando por essa causa me põe de joelho. Mas aí nós temos que lembrar que na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, o homem tem que sair de cena. Os desejos do homem têm que sair de cena, embora tenhamos desejo, porque a Bíblia diz que o desejo do justo Deus cumpre. E a oração do justo tem muito poder, sabemos disso. Mas nós temos que abrir mão, porque Jesus disse, o que Jesus disse? Aqui em São Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus disse assim,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na tua vida. É a vontade de Deus que tem que prevalecer em nossa vida. Após adorarmos a Deus, nós agora vamos nos render a Ele. Rendição, adoração, rendição. Render a Ele e dizer: Senhor, eu preciso disso, mas que isto seja feito conforme a tua vontade e não a minha vontade. Foi isso que Jesus fez quando ele estava orando. Quando Jesus estava orando, que ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas aí houve uma vírgula e Jesus diz: contudo, cumpra-se em mim a tua vontade, não a minha vontade. É isso que tem que abrir mão. Nós temos que entender, nós temos que saber que o Senhor, eu só quero essa bênção, eu só quero a resposta dessa oração se for da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, você estará na vontade permissível e não na vontade perfeita. E para estar na vontade perfeita é isso, nós temos que deixar Deus agir por nós. Nós temos que deixar Deus escolher. Nós temos que dar lugar para Deus adentrar em nossas petições, em nossas orações, em nossas adorações, em nossa rendição. Mas aí depois dessa rendição, o que é que o profeta de Deus disse? O profeta de Deus para essa era, o que é que ele disse? Ele disse assim: não julgue o homem pelos seus músculos. Não julgue o homem pelos seus músculos. Mas pela marca nas calças, pela marca do joelho nas suas calças, quando está orando. Então isso aí é uma grande diferença, porque o homem de Deus, ele vive em oração. Olha Daniel vivia em oração constantemente. Olha Davi vivia em oração constantemente. Os profetas de Deus, os homens de Deus viviam essa comunhão com Deus. Uma vida pautada de oração. Uma vida em comunhão com Deus. Andar com Deus é maravilhoso. Andar com Deus é maravilhoso. E o que faz isso é uma oração, uma vida pautada de oração. Você fala com Ele e Ele fala contigo. Por isso o profeta de Deus, ele chegou a dizer que Jó, ele tinha um canal de oração para com Deus. Jó tinha um canal correto para com Deus. Como também Abraão tinha um canal de oração para com Deus. E como os demais profetas tinham um canal de oração para com Deus. Isto me faz lembrar exatamente quando nós ligamos um rádio. Nós ligamos um rádio e nós queremos uma emissora tal e aparece outras na frente. Aparece outras emissoras e você fala: não é essa que eu quero esta. Então sempre aparecem algumas emissoras intrusas, com músicas profanas, com notícias ruins. E às vezes não é aquilo que você quer. E muitas pessoas desistem de procurar sua emissora porque a outra está mais favorável. A outra está mais convidativa. Assim também é na oração, quando você está orando, quando você está buscando a Deus, quando você está sendo introduzido na presença de Deus, o que acontece? Sempre vem alguns intrusos, algumas emissoras. Pode ser alguma coisa para tirar a tua atenção. Sempre acontece isso. Para que você vai se perder na oração. Então o inimigo ele faz isso, ele vai mexer em alguma coisa. Por isso é necessário que nós nos retiramos. Por isso que Jesus falou: quando orares, fechai a porta do teu quarto. Não pode dar atenção, não pode ouvir vozes laterais. Nós temos que estar com esta visão. E aqui o profeta então disse, o que ele disse aqui, ó. A oração significa. O que significa a oração para mim, para você e para nós? O que significa a oração? Para que orar? Então ele disse que a oração significa romper barreiras. Romper barreiras naturais. Então, porque nós estamos cercados, rodeados de barreiras naturais. O próprio pensamento, a própria depressão, a própria doença, a própria enfermidade, os problemas, tudo isso são barreiras naturais que precisam ser quebrados. Quebrado como? Com o poder da oração. Quebrado como? Com o poder da oração. Então, a oração significa romper barreiras naturais e entrar no sobrenatural. Entrar no sobrenatural, sair das trevas, entrar na luz, entrar veio adentro, entrar no sobrenatural, e aí ele disse, entrar na presença de Deus. Mas para que isto seja feito, é preciso uma adoração, é preciso uma rendição, e aí vem a súplica, e esta súplica tem exatamente esse significado. Por que as minhas orações não têm tido tanto êxito?
Por quê? Então nós temos que olhar a maneira de nós orar. Talvez aprendemos errado também. Muitas pessoas estão orando, além de aplicar esses ensinamentos de Jesus, além de aplicar o que Jesus nos ensinou, pessoas também aprendem nas suas denominações, no sistema religioso, algumas técnicas que é contrária à palavra de Deus. Porque Jesus nos ensinou a orar e muitas pessoas, o nome de Jesus de cena na oração. Às vezes faz uma grande oração e no finalzinho ele invoca ali 3 deuses, invoca a Trindade, encerrando a sua oração. Mas se nós olharmos na Bíblia, no livro de João, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 14, Jesus disse assim, João 14, 13, e farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, em nome de Jesus. Agora, João 14, 14, Jesus disse assim, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Tem que ser no nome dele. Por que você está orando em nome de 3 deuses? Pegou o único Deus, conforme está escrito ali na Bíblia. Ele disse, está escrito ali, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, então existe um só Deus, não são 3 deuses. E por que na hora da oração você tem que invocar 3 deuses? Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Quando Jesus disse aqui em São Mateus, em São João 14, 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E tem mais aqui para nós entendermos, João capítulo 16, versículo de número 24, olha só o resultado das orações que não são orações bem-sucedidas. João 16, 16, Jesus disse, até agora nada pedistes em meu nome. Olha só o que Jesus disse, até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Você já viu que muitas igrejas, muita instituição religiosa tirou o nome de Jesus na hora da oração? Na hora de orar em nome de Jesus, eles tiraram o nome de Jesus, oram em outro nome. Já viram isso? E o que diz a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 17? Quando tudo que fizerdes por palavra ou por obra, faça somente em nome do Senhor Jesus Cristo, dando para Ele honra e glória. Nós tiramos o nome de Jesus, por isso tiramos do batismo. Nós não, eles tiraram do batismo, tiraram o nome de Jesus do batismo. Tiraram o nome de Jesus da oração. Isso está escrito no livro de Atos. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, para nós orarmos a Deus, nós temos que ter primeiro a adoração, depois a súplica. Aliás, depois a rendição, tem que se render a Ele, e depois a súplica. Então nós temos que ter estas convicções. Agora, o profeta de Deus, ele disse aqui, não há nenhuma bomba atômica, ou de hidrogênio, tão poderosa como a oração. Não há nada tão poderosa como a oração. A arma mais poderosa que existe no mundo e que o mundo já conheceu é a oração. A oração, ela rompe barreira. O profeta diz que a oração faz o trabalho. Aquele trabalho que você não tem acesso, aquilo que você não pode fazer, você faz uma oração aqui e Deus envia um anjo. Deus envia um anjo para que a tua oração faça o trabalho. Mas lembramos que aqui o profeta então disse assim, agora se você deseja que Deus ouça a tua oração e que envie um anjo à sua casa, viva corretamente. Tem que ter uma vida limpa, tem que ter uma vida correta diante de Deus. Tem que ter um conserto diante de Deus, para que Deus possa ouvir a tua oração. Viva uma vida correta diante de Deus e faça o que é certo. Faça o que é certo. Trate bem todas as pessoas e esteja certo de Deus e Deus concederá isto a você. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, segui a paz com todo e a santificação,
pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você tem alguma raiz de amargura contra alguém, se você tem ódio contra alguém, o ódio é diabólico. Você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão. Você tem que saber que alguma coisa está no seu caminho. Entre você e Deus há algum intruso, alguma coisa que não está compatível. Então você tem que sair de cena, nós temos que sair de cena para que Deus possa entrar em cena. Por isso que muitas pessoas não são curadas. Muitas pessoas estão doentes. Eu fui convidado para orar por uma mulher que estava com câncer, em estado terminal. E quando eu cheguei ali na casa dela, ela já estava bem mais para lá, né? E eu fui orar por ela e Deus me colocou no meu coração. E eu perguntei para ela, você tem alguma coisa contra alguém? Você tem alguém que você precisa pedir perdão? E naquele momento ela virou o rosto e não quis responder. Talvez não se arrependeu. Por isso nós temos que estar com a vida limpa. Nós temos que ter cuidado para não ferir os sentimentos. Nós temos que ter cuidado para não ter a raiz de amargura contra as pessoas, esse ódio diabólico. Tudo isso impede Deus operar na tua vida. Tudo isso traz consequência na sua vida. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colherá. Por isso temos que ter um coração puro diante de Deus. Temos que ter uma vida limpa diante de Deus. E para isso foi enviado o Evangelho, para isso foi enviado Jesus Cristo, para nos salvar, nos dar oportunidade. Deus está falando contigo. Deus quer te abençoar. Deus quer regenerar a tua vida. Deus está te chamando para um concerto. Deus quer te chamar para que você esteja na sua presença. E não na presença de outros, mas na presença dele. Então nós temos que saber que este mundo está mal. A filosofia, as ideologias, os ensinamentos obscuros, tudo isso está vindo sobre a humanidade. Os falsos profetas. Nós estamos no fim dos tempos. É hora de haver um desespero. É hora de haver um clamor. É hora de haver uma súplica dizendo, Senhor, me salva dessa geração perversa. Senhor, me ajuda enquanto eu tenho oportunidade. Porque a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um tempo que as pessoas vão bater na porta. Senhor, abre a oportunidade agora. É hora de nós consertarmos. Se você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, se arrependa agora. Peça a Deus para te ajudar. Ele é poderoso, Ele te ouve, Ele sabe o que você está fazendo, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe o que você passa, somente Ele pode fazer isso. Quem sabe você é um crente desviado, que deixou o Evangelho, deixou os rudimentos da palavra de Deus, e hoje você está se alimentando das coisas mundanizadas, mas aquela oração que você fazia, aquelas lágrimas que você derramava, Deus tem saudade de tudo isso. Volte para Deus, se humilha. Faz igual o filho pródigo, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele foi e diz, pai, aqui estou eu. Não sou digno de ser chamado de filho, mas me trata como um dos teus jornaleiros. Olha, é hora de nós reconhecermos. Deus não desistiu de você, não. Deus não desiste dos seus. Deus não desiste dos seus projetos, dos seus planos. O Senhor Jesus está com os braços abertos, dizendo, vinde a mim, todo vós, que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. O Senhor Jesus te abençoe. Que a graça, a misericórdia do nosso Deus seja sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Que a graça, a misericórdia seja sobre ti. Amém.